Convido a todos para a página de número 104 da nossa lição, da nossa aula. Os apócrifos e as principais defesas. Bom, dentre os diversos argumentos dos defensores, o pior é que tem defensor dos livros apócrifos, há dois que merecem destaque. Primeiro, o cânon agostiniano e a resolução do Concílio de Trento. O cânon agostiniano é citado por esses defensores pelo fato do Santo Agostinho ter se referido a estes textos indiretamente em uma de suas mais importantes obras literárias, da Civitate Dei, a Cidade de Deus. Uma das obras mais importantes do Santo Agostinho. Inclusive, eu recomendo àqueles que desejarem, tentem adquirir a obra Confissões de Agostinho. É uma obra extraordinária. E nesta obra aqui, A Cidade de Deus, ele faz algumas referências aos livros apócrifos. Por isso, ele é considerado um dos defensores destas obras, no caso. Referindo-se aos apócrifos como deuterocanônicos, pertencentes a um segundo cânon. Então, nesta obra, Agostinho deixa entender que havia uma espécie de inspiração relativa nos escritos apócrifos. Essa afirmação não só influenciou em sua época, como também a tradução das Sagradas Escrituras feitas por Jerônimo, no caso. Ano 342 a 460 viveu o Jerônimo. É aquele da Vulgata Latina, tá? Então, a Vulgata Latina, tradução do Antigo Testamento do grego para o latim, tá? Então, eles vão pegar a Septuaginta. Septuaginta é a tradução grega do hebraico, e a Vulgata Latina é a tradução grega para o latim, certo? Então, é preciso ressaltar que, ressalvando a incontestável importância de Santo Agostinho para a teologia cristã, sua obra não se constitui em elemento legitimador da canonicidade desses textos, uma vez que não foram capazes de passar pelo crivo do processo canônico. Então, nesse caso específico, acerca dessa defesa dos livros apócrifos, não podemos ficar, lógico, com a palavra apenas de Agostinho. Então, alguns defensores da legitimidade dos apócrifos, como livro divinamente inspirado ou genuinamente inspirado, citam o fato desses livros terem sido incluídos no rol canônico pelo Concílio de Trento. Observe. Então, esse concílio realizado entre 1545 e 1563 na cidade romana de Trento, que foi especialmente convocado com o objetivo de formular uma resposta às questões levantadas então insurgente da reforma protestante de Lutero. Então, podemos dizer que o Concílio de Trento foi um movimento ou um concílio contra a reforma, podemos dizer dessa forma, para combater as ideias, no caso do Lutero, a adição da coleção canônica, os livros apócrifos, que fundamentavam principalmente as doutrinas teológicas combatidas pelos reformadores. Então, para pensar comigo. Quando os reformadores, na pessoa de Lutero, surgem, a Igreja Católica precisava de um movimento contra a reforma. Foi feito o Concílio de Trento simplesmente para dar legitimidade aos livros apócrifos, porque estes livros, na mentalização deles, vão nos defender com relação aos ataques dos reformadores. Vocês entenderam? Então, pega-se livros não inspirados, pega-se livros espúrios, pega-se livros não considerados genuínos para combater a reforma protestante. Parem para pensar comigo.
Os apócrifos e o cânon. Considerações. Bom, os apócrifos jamais foram aceitos pelos líderes da igreja primitiva. E entre as diversas razões que poderiam ser citadas como argumentos contrários à sua inclusão no rol dos livros canônicos, Geisler e Nix mencionam o uso desigual, diferenciado desses livros entre os diversos grupos religiosos, no caso. Então não havia consenso no uso dos livros apócrifos, até entre os católicos, no caso, da época. Então não havia consenso. Então esses livros, eles não traziam uma convergência das ideias. Muito pelo contrário, traziam fragmentações das ideias. Por isso, a comparação entre os canônicos é simplesmente assim. Os canônicos são todos aceitos. Os apócrifos, uns aceitam e outros não aceitam. Eles não convergiam. Esse é o caso. Página 106, uma questão para a nossa reflexão aqui. Os livros apócrifos têm sua importância para o cristão? Tendo isso como fato, porque eles não podem ser considerados canônicos? As respostas nós já demos, já falamos sobre isso. É só para a gente pensar novamente nessa questão importante até inclusive. Página 107, capítulo 2, apócrifos do caso do Antigo Testamento. Os livros apócrifos do Antigo Testamento, denominados deuterocanônicos pelos católicos, produtos da mente humana e carentes do selo de autenticidade sagrada, no caso a inspiração divina, representam uma das fases constitutivas da história da igreja cristã, uma vez que foram adicionados à Bíblia como uma resposta ao movimento de reforma protestante levado a efeito pelo monge agostiniano Martim Lutero em 1517. Aquilo que eu já citei para vocês. O Concílio de Trento, ele vai se levantar para colocar livros espúrios para combater a reforma. Porque os livros, ou melhor, o que a reforma combatia é o seguinte: salvação pela fé. Não é obra, não é pagamento, não é indulgência, não é nada disso. Então, qual que foi o movimento contra a reforma? A Igreja Romana vai reunir seus bispos num concílio e vai dizer o seguinte: vamos inserir esses livros, que eles vão combater o que eles estão fazendo contra nós. É aquilo que eu já falei, é mais ou menos por aí. Natureza dos livros, dos apócrifos do Antigo Testamento. Os apócrifos do Antigo Testamento, redigido no período interbíblico, quando o mundo vivenciou a ausência de visão ou profecia genuinamente proveniente de Deus, período do silêncio, foram produzidos com o objetivo de controlar o povo em virtude dessa ausência de manifestação mais direta de Deus. Então esse foi o motivo, e a natureza dos livros apócrifos aparece por causa disso. Olha que coisa interessante. Página 108. Os livros considerados apócrifos por católicos e protestantes. Tá? Os apócrifos, segundo uma pesquisa feita por Fólito no século XIX, chegam a 280 livros. Uma grande parte desses textos é encontrado apenas em fragmentos, mas existem. Porém, novas estimativas apontam para cerca de 300 o número total dos livros tidos como espúrio, apócrifo. Então, desses vários são considerados, tanto por católicos quanto por protestantes, como completamente desprovido de todo e qualquer lampejo de inspiração. Então, tem uma listagem de livros aqui, tanto do gênero apocalíptico, gênero adádico, que está aqui na página 108 do livro Edições Ibade, para quem está acompanhando, livros que são considerados apócrifos até por católicos, não só por protestantes, tá? E na página 109, existe aqui uma tabela dos livros apócrifos rejeitados por católico e por protestante. Observe, tem vários aqui. Pseudo-histórico, apocalíptico, agádico, livro agádico, tem vários aqui. Agádico é, no caso, a oração de Moisés, testamento dos 12 patriarcas, quarto livro dos Macabeus e assim sucessivamente.
Quem tem o livro aqui vai ter acesso à tabela e ao nome destes livros. Os livros considerados apócrifos pelos protestantes, que é o nosso caso, digamos, né? Bom, os livros considerados apócrifos somente pelos protestantes e aceitos como provido de inspiração divina pelos cristãos católicos são classificados do seguinte modo. Observe: gênero lendário, histórico, didático, profético, religioso e romance. Essas são as classificações. E aqui na página de número 110, nós temos uma pequena tabela aqui embaixo: o gênero lendário, o gênero histórico, página 111 também, o didático, profético, religioso e romance, e assim sucessivamente. Na página 111 e página 112, continua uma explicação acerca disto que nós estamos falando. E na página de número 105, não vou trazer maiores detalhes, apenas os nomes dos apócrifos do Antigo Testamento. Aqui está o conteúdo deles. Exemplo: Antigo Testamento, a Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Tobias, Judite, 1 Esdras, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Carta de Jeremias, 2 Esdras, né? Página 118, livro de Esther. Observe: Esther, na verdade, não é um livro, mas uma adição, ou seja, um acréscimo apócrifo ao livro canônico de Esther. E segundo Tocqueville, com o intuito de suprir a falta de referências ao nome de Deus no já citado livro, alguns habilidosos copistas resolveram, observe, sem qualquer êxito, acrescentar referências contendo o nome de Deus. Então, contendo 6 passagens, totalizando 107 versículos. Esther foi redigido entre 140 e 110 a.C., entre outras coisas, mostra 2 dragões lutando entre si. Aparecem no sonho de Mardoqueu. Então, existe o livro de Esther e uma adição a Esther só para colocar o nome de Deus. Porque você sabe que o livro de Esther é um livro que não contém o nome Deus. Ele não está lá no livro de Esther. E por causa disso, chegou-se, a gente vai ter que dar um jeito aí de colocar o nome de Deus, porque senão esse livro vai ser considerado não canônico, porque não aparece o nome de Deus. Ora, uma exegese muito simples do livro de Esther é o seguinte: o nome de Deus não aparece, mas a ação de Deus neste livro é extraordinária, é contundente no livramento da nação de Israel. Oração de Zacarias também, Susana, Bel e o Dragão. Tá? Bel e o Dragão vocês conhecem muito bem, né? É do mesmo gênero literário dos 3 antecedentes. Bel e o Dragão é mais uma acréscimo incorporada ao livro de Daniel. Ele tem autoria incerta, o texto tem sua data de redação também mergulhado na incerteza, muito embora alguns poucos estudiosos concordem com o ano 100 a.C. como a data mais provável para sua escrita, tá? E sobre isso aí, Bel e o Dragão é só apenas um acréscimo ao livro apocalíptico de Daniel. Página 119, mais uma questão para reflexão para nós aqui pensarmos. Os apócrifos do Antigo Testamento, incluídos na coleção canônica por ocasião do Concílio de Trento, tiveram como único objetivo fornecer fundamento textual às doutrinas espúrias e antibíblicas daquele que, ludibriados pelas vantagens e regalias pecaminosas oriundas do poder estatal, empenham-se na chamada contra-reforma protestante. Quais os argumentos contrários à legitimidade desses apócrifos? Que argumentos a gente teria? O que a gente podia dizer? Não aceita esse livro, ele é espúrio, ele é apócrifo. O que a gente poderia dizer acerca desse pormenor? Então, nós já passamos por isso, tem várias citações, mas é uma questão para nós e para você também pensar. Como combater estes livros espúrios? Página 121, capítulo de número 3, os apócrifos do Novo Testamento. Nós vamos observar isto, que tem também
página 122, 123, temos uma tabela que mostra esses apócrifos, tá? E assim sucessivamente, tem muita informação interessante para nós acerca desse pormenor.